A história começa com um príncipe chamado Oscar e seu fiel escudeiro, Lazar, que estão em busca da bruxa da lua azul, decididos a quebrar a maldição da pequena banana de Oscar. Reza a lenda que, se conseguissem vencer os desafios da torre dela, a bruxa concederia um desejo aos vencedores. Pouco tempo depois, a dupla finalmente chega à Torre Azure. Já lá dentro, Oscar encara o primeiro desafio, uma tábua cercada de cobras. Ao ver aquilo, Lazar entra em pânico na hora, certo de que as cobras eram peçonhentas, mas Oscar, com toda a calma do mundo, garante que são só cobrinhas de estimação. Na sequência, a tábua apresenta uma equação matemática, e sem titubear, Oscar resolve tudo com uma tranquilidade quase irritante. Enquanto isso, lá no topo da Torre Azure, a própria bruxa da lua azul, Tinashe, e sua familiar, lá, estão ali de boa, se divertindo. Tinashe comenta que, depois de um baita hiato, finalmente apareceram desafiantes, e olha que o progresso deles é impressionante, muito melhor que o do último otário que fugiu já no primeiro andar. De volta com Oscar, ele e Lazar enfrentam uma série de provações. Lazar não para de insistir para que voltem, mas Oscar, irredutível, segue em frente. Os dois logo topam com uma sala cheia de estátuas de górgonas, e Lazar já murcha só de imaginar que aquelas coisas possam ganhar vida. E para o azar dele, é exatamente isso que acontece. As estátuas despertam e partem para cima. Só que Oscar desvia dos ataques com uma facilidade cômica e destrói tudo sem suar, impressionando ainda mais Tinashe, que observa tudo lá de cima feito uma donzela apaixonada. Conforme Oscar avança, um círculo mágico surge do nada e o chão racha, separando-o de Lazar. Por mais que tente salvá-lo, é tarde demais. Lazar despenca no abismo, gritando para que Oscar continue sem ele. Oscar então chega a uma espécie de depósito, que o leva direto ao topo da torre, onde Tinashe o aguarda. Ela o recebe com toda a educação, oferece chá e se apresenta. E Oscar fica surpreso com a aparência jovem dela. Tinashe o tranquiliza. Lazar está bem, só desacordado lá embaixo. Depois pergunta o motivo da visita, e Oscar finalmente revela quem é e conta sobre a maldição lançada pela bruxa do silêncio quando ele ainda era criança. Ao que tudo indica, a maldição impede que a família dele tenha filhos, já que qualquer mulher que ele toque acaba morrendo. Ele suspeita que foi assim que perdeu a própria mãe, logo depois de nascer. Mesmo com anos de pesquisa, nunca encontrou solução alguma. E foi isso que o trouxe até Tinashe. Ela examina o caso com atenção e revela algo curioso. Aquilo que Oscar chama de maldição é, na verdade, uma poderosa bênção concedida pela temível bruxa do silêncio. Nenhuma mulher comum sobreviveria a carregar um filho de Oscar. Tinashe sugere que ele precisa encontrar alguém com resistência suficiente para aguentar os efeitos da bênção. Mas antes que consiga terminar o raciocínio, Oscar já solta que os belíssimos atributos dela poderiam muito bem ser a solução, já que uma bruxa daquele calibre certamente aguentaria o que ele tem para oferecer. Chocada com a proposta, Tinashe hesita, mas Oscar insiste, dizendo que seu desejo será justamente que ela deixe a torre e se torne sua esposa, já que o poder dela a torna a candidata perfeita. Mesmo assim, Tinashe recusa terminantemente, inventando desculpa atrás de desculpa. Só que Oscar não desiste, continua ali, tentando convencê-la. E isso deixa Tinashe tão irritada que ela ameaça apagar a memória dele. Até que Oscar saca a espada sagrada, com resistência mágica total, neutralizando a ameaça na hora. Pega de surpresa com a espada, Tinashe recua. Depois de refletir um pouco, Oscar finalmente faz seu pedido, que ela viva com ele por um ano inteiro. E se ao fim desse período ela não estiver apaixonada, terá total liberdade para ir embora. Pouco depois, Oscar reencontra Lazar, já acordado, do lado de fora da torre. Confuso com tudo o que aconteceu, Lazar pergunta sobre Tinashe, e Oscar a apresenta como a discípula da bruxa que vai ajudá-lo a quebrar a maldição. Assim, o trio parte rumo a Pharsos, com Oscar provocando Tinashe, dizendo que ela pode muito bem fazer do reino a sua casa caso mude de ideia. Mas Tinashe nega com veemência, determinada a manter sua independência. Alguns dias depois, Oscar e Tinashe chegam à capital de Pharsos, e ela lança um feitiço de proteção sobre ele, garantindo que nenhum ataque físico ou mágico possa feri-lo enquanto ela estiver viva. Oscar brinca dizendo que aquilo é cola descarada, e Tinashe rebate dizendo que ele está literalmente dormindo com uma bruxa, mas o avisa para tomar cuidado com veneno e ataques psicológicos, já que o feitiço dela não cobre esse tipo de coisa. Enquanto isso, Tinashe conversa com Lazar sobre os problemas de sucessão do reino. Lazar explica que, há 15 anos, crianças do reino, inclusive os primos de Oscar, desapareceram misteriosamente, deixando Oscar como o único herdeiro para tocar tudo sozinho. Esse fardo enorme sobre os ombros dele acaba mexendo até com Tinashe, que sente uma pontinha de pena. No palácio, uma maga chamada Sylvia tenta levitar um lustre, mas perde o controle, e o lustre despenca feito ação da bolsa em dia ruim. Ao notar a loucura, Tinashe usa magia com total precisão, sem sequer pronunciar um encantamento, e coloca tudo no chão em segurança, deixando todo mundo boquiaberto. Enquanto Tinashe e Lazar seguem seu caminho,
ouvem um barulho lá fora e encontram duas pessoas em pleno treino de luta, o General Al e Meredina. Lazar fica impressionado com a força de Al, mas garante que Oscar o supera facilmente. Enquanto isso, Tinasha reflete sobre a conquista de Oscar na torre e conclui que aquele nível de habilidade até que faz sentido, e vai embora. Pouco depois, é a vez de ela treinar com o General Al, impressionando-o com sua técnica. Al chega a sugerir que ela entre para as fileiras deles, mas Tinasha recusa educadamente. Assim que ela se afasta, seu familiar, lá, aparece pousado numa árvore, todo animado ao vê-la se divertindo em farsos. Tinasha admite que está se divertindo, sim, mas ainda não se sente totalmente instalada, e pergunta o motivo da visita de Lá. Antes que Lá consiga responder, a cena corta para Oscar, que repara na roupa rasgada de Tinasha, sinal claro de que ela está se preparando para alguma batalha. Quando pergunta aonde ela vai, Tinasha responde de forma vaga que voltará em alguns dias. Mas Oscar insiste, pressionando o feito namorado tóxico, até que ela conta. Vai até o Lago Mágico investigar um pico de energia mágica, suspeitando de bestas demoníacas. Ao ouvir isso, Oscar faz questão de ir junto, já que o lago fica sob jurisdição de Farsos. Tinasha se recusa na hora, sem a menor vontade de proteger os soldados dele. Mas Oscar insiste tanto que ela acaba cedendo, desde que ele consiga se comportar. No Lago Mágico, duas figuras, Valt e uma mulher sem nome, arquitetam um plano para atrair Tinasha, gerando energia mágica artificialmente, sabendo que ela virá investigar. De volta a Farsos, Oscar reúne sua equipe, incluindo Sylvia, que repara num pequeno dragão pousado no ombro de Tinasha. Animadíssima, Sylvia se apresenta ao bicho, mas leva um susto quando o dragão quase a morde. Tinasha se desculpa na hora, explicando que o dragão não é lá muito amigável, e avisa a Oscar que pretende voar sozinha nele. Só que Oscar duvida do tamanho da criatura e ordena que suas tropas sigam as orientações de Tinasha, se preparando para o desconhecido. Enquanto partem, Tinasha ouve uma voz distante que desperta lembranças antigas de perda e abandono. Mas Oscar a tira desse transe, e os dois teleportam para a fortaleza de Drusa, perto do Lago Mágico. Já no local, Tinasha explica ao grupo a história daquele lugar. Há 70 anos, o reino vizinho de Dua atacou Farsos, mas foi repelido. Em retaliação, Dua libertou uma besta gigantesca que saiu completamente do controle, devastando aliados e inimigos igualzinho. Foi então que Tinasha, como bruxa da Lua Azul, selou a criatura no lago. Só que a aura venenosa dela já tinha transformado a região num verdadeiro deserto. Ela conseguiu conter tudo aquilo para proteger a área, sabendo que prolongar a luta só pioraria a situação. Chocado com a revelação, Oscar pergunta se a besta continua selada, e Tinasha confirma que sim. De repente, ela sente uma presença por perto e exige que se revele. Um mago de Dusa surge então, reconhecendo Tinasha quase como se fosse fã de carteirinha. Um verdadeiro assinante fiel. Tinasha nota que o mago envelheceu bastante desde a última vez que o viu, ainda criança, e o acusa de estar seguindo os passos do próprio mestre, que ela já derrotou uma vez. Durante a conversa, o mago implora para que não briguem, ciente de que não teria a menor chance contra ela, mas avisa. Se não forem embora, vai atacar um deles. Sem pensar duas vezes, ele dispara flechas mágicas contra Oscar, que bloqueia algumas, mas outras acertam os soldados. Tinasha tenta atingir o mago, mas ele desaparece feito um peido no vento. Com o grupo todo confuso, ela revela que se trata de um mago Dreusa, ligado ao passado da besta. Enquanto isso, Sylvia ajuda um soldado ferido com magia curativa básica e pergunta se o tal mago Dreusa também é bruxo. Tinasha desconversa, e em vez disso, pergunta a Oscar se ele chegou a usar a espada sagrada. Mas ele dá de ombros dizendo que nenhum ataque consegue feri-lo enquanto estiver sob a proteção dela. Ao processar aquela revelação sobre a identidade de bruxa de Tinasha, o grupo fica meio abalado. Sylvia, no entanto, continua curiosa e chega a tentar tocá-la, mas Tinasha recua na hora, avisando que bruxas costumam inspirar medo. Reação comum, aliás. Ela então pede que Oscar reúna as tropas enquanto ela persegue o mago sozinha. Oscar tenta segurá-la, insistindo em ir junto, mas Tinasha se recusa, lembrando do vínculo mágico entre eles. Ela sempre vai voltar, e nunca vai morrer antes dele. Meio a contragosto, Oscar a deixa ir, e Tinasha sobe no dragão e alça voo. No lago, o mago Dreusa ordena que seus homens quebrem o selo da besta, mas eles hesitam com medo da fúria de Tinasha. É nesse instante que ela aparece e elimina todo mundo rapidinho, exceto um sobrevivente. Debochando dele, se oferece até para ajudar a quebrar o selo, já com a intenção de destruir a besta assim que fosse libertada. De repente, o selo se estilhaça, soltando uma besta mágica parecida com um lobo. Encarando a criatura depois de 70 anos, Tinasha desvia do primeiro ataque e solta um raio, mas a besta simplesmente ignora, feito labrador preguiçoso levando bronca. Ela então dispara um golpe poderoso, só que a criatura se regenera na hora. Mesmo assim, Tinasha aprende com magia de vento e aplica um feitiço devastador, mas a besta rompe as amarras e ainda consegue acertá-la. Ainda assim, sem sofrer grandes danos, Tinasha acaba destruindo a besta de vez. De volta à fortaleza de Dua, Oscar espera ansioso pela sua bruxinha. Quando Tinasha finalmente retorna montada no dragão, ele chama os magos imediatamente para curá-la.
Sylvia depois informa que Tinasha sofreu apenas alguns ferimentos leves, já que curou sozinha os ferimentos mais graves, o que surpreende Oscar, já que havia em condição bem mais crítica antes. Ele então entra no quarto dela para conferir e acaba flagrando a semi-despida. Ih, rapaz! Tinasha o expulsa dali feito cachorro sem vergonha. Já vestida, ela confirma que se curou sozinha por conta da gravidade dos ferimentos e garante a Oscar que está tudo bem. Quando ele pergunta sobre a besta, ela responde, na maior tranquilidade, que foi moleza. Oscar então agradece, ciente de que jamais teriam vencido aquela batalha sem ela. Mas Tinasha só dá de ombros, dizendo que foi fácil. Afinal, ela é uma bruxa. No dia seguinte, Tinasha conversa com sua familiar. Lá, quando Sylvia aparece por perto, ela se oferece para cortar o cabelo de Tinasha, e as duas acabam engatando numa conversa bem boba. Tinasha pergunta se Sylvia tem medo dela por ser bruxa, já que a reputação delas é destruir nações da noite pro dia. Sylvia admite que já ouviu histórias assim, mas garante que acha Tinasha diferente, o que suaviza a visão dela sobre bruxas. Quando pergunta se há algo que a própria Tinasha teme, a bruxa reflete um pouco e conta que já se sentiu sobrecarregada antes, mas isso já não acontece mais. Afinal, já está viva há milhares de anos. Ainda assim, admite que o comportamento imprevisível de Oscar a deixa incomodada, já que ele a trata quase como uma acompanhante de aluguel. Ao ouvir isso, Sylvia dá risada dizendo que também sentiu essa vibe dele. Pouco depois, Oscar leva Tinasha para conhecer seu pai, o rei Kevin, anunciando a intenção de se casar com ela. Tinasha rejeita na hora, lembrando que não tem o menor interesse em carne humana. Ao ouvir aquilo, Kevin pergunta se ela consegue quebrar a maldição de Oscar, que impede a família de ter filhos sem consequências fatais. Tinasha garante que está progredindo, embora o início tenha sido bem complicado. Enquanto isso, no Lago Mágico, Valt e seu aliado, Morel, discutem a recente batalha de Tinasha contra a besta mágica. Valt revela que conseguiram obter algo valioso graças aos ferimentos dela. Nesse momento, um homem misterioso interrompe a conversa e mete o bedelho no plano dos dois. Valt provoca, dizendo que Tinasha já está atrás dele há um bom tempo, mas o homem desdenha, garantindo que ela vai ficar feliz em revê-lo. Quando Valt o chama de arrogante, o homem fica hostil, acusando-o de estar tramando algo. Valt insiste que só está observando eventos futuros para evitar desastres, mas o homem parte para cima, mata-o e jura proteger uma misteriosa garota, deixando no ar uma conexão bem mais profunda. De volta a Farsos, Oscar e Lazar se aventuram na floresta selvagem sem que Tinasha saiba de nada, investigando relatos de corpos de aldeões encontrados sem as vísceras. Lazar avisa que Tinasha vai ficar furiosa quando souber, mas Oscar, sentindo-se meio sufocado pela superproteção dela, decide seguir em frente mesmo assim, confiante de que a espada sagrada e o feitiço de proteção dão conta do recado. Na floresta, os dois topam com plantas estranhas, e quando Lazar se aproxima para examinar uma delas, é atacado por vinhas do nada. Oscar intervém rapidamente, mas uma planta maior solta uma nuvem de gás, suspeitando-se de veneno, coisa digna de guerra química. Oscar protege Lazar, mas outra explosão de gás o deixa desacordado. Enquanto Oscar corre para ajudar, uma voz feminina questiona a presença deles, e uma nova figura surge, interrompendo o ataque. Pouco depois, Lazar acorda numa sala, cuidado por Oscar, que garante que estão em segurança graças à salvadora deles. Nesse momento, a mulher se apresenta como Lucrécia, a bruxa da Floresta Proibida. Chocado ao ver outra bruxa, Lazar já começa a surtar de paranoia. Mas quando Lucrécia percebe a conexão dos dois com Tinasha, revela que a conhece desde que ela se tornou bruxa. Ao descobrir que Tinasha é a protetora de Oscar e que não está mais na torre, Lucrécia se choca, dizendo que Oscar conquistou nada mais nada menos que os encantos daquela bruxa. Ela pergunta, toda animada, qual foi o desejo pedido, e Lazar entrega tudo de bandeja. Oscar quer se casar com Tinasha. Ao ouvir isso, Lucrécia cai na gargalhada, dizendo que é uma meta e tanto, já que Tinasha, sendo uma feiticeira espiritual, se mantém emocionalmente distante para preservar a própria pureza. Mesmo assim, ela se anima com a ideia e chega a oferecer a Oscar um remedinho para ajudar seu ânimo, mas o tom logo fica bem malicioso. Quando Oscar instintivamente segura a espada, Lucrécia provoca, dizendo que não briga com ninguém, e se desculpa por tê-lo assustado. Vendo aquilo, Lazar apressa Oscar a ir embora e ajudar os aldeões, e ele concorda, já suspeitando que as plantas estejam por trás dos ataques. De volta a Farsos, Tinasha confronta Oscar e Lazar, perguntando se tiveram algum problema na ausência dela. Mas Lazar garante que resolveram tudo sozinhos, mantendo em segredo a aventura na floresta. Na manhã seguinte, Tinasha vai ver como Oscar dormiu. Ele confirma que dormiu bem, mas de repente enxerga uma segunda Tinasha ao lado da primeira, ficando completamente desorientado. Ignorando aquilo, ele só provoca, perguntando por que ela se preocupa tanto com o sono dele. Tinasha insiste que só quer que ele descanse para dar conta das obrigações e vai embora. Pouco depois, Tinasha encontra Lazar cercado de livros e pergunta se Oscar anda dormindo direito.
Lazar confirma que ele não fica acordado até tarde, mas Tinasha fica desconfiada e pergunta se Oscar tem uma amante, já que sente a força vital dele oscilando de forma estranha. Lazar nega, ainda brincando se ela não estaria com ciúmes. Isso deixa a bruxa levemente encabulada e ela corta o assunto na hora. Mais tarde, Tinasha conta a Sylvia e aos outros que Oscar pode ter uma amante, citando a força vital instável e um cheiro estranho nele. O grupo duvida, já que ninguém mais notou cheiro nenhum, e Oscar não parece nem um pouco inclinado a romance. Mas Tinasha se frustra, sendo a única capaz de detectar aquilo, e sai batendo o pé para confrontar Oscar sobre a suposta infidelidade. Ela exige saber por que ele não contou sobre o encontro com Lucrécia. Oscar responde que aquilo foi tipo um encontro qualquer de aplicativo, mas Tinasha o avisa. Lucrécia lançou um feitiço nele. Enquanto a proteção dela bloqueia ataques físicos e mágicos, feitiços psicológicos como os de Lucrécia podem matar instantaneamente. O feitiço dela força Oscar a sonhar com uma amante, drenando sua força vital até a morte em uma semana. Sentindo a aura retorcida daquele feitiço, Tinasha jura quebrá-lo ainda naquela noite. Naquela mesma noite, Tinasha se senta à beira da cama de Oscar enquanto ele dorme, tentando remover o feitiço. No sonho, Oscar vê uma mulher e ouve uma voz vinda de um cômodo. Ao entrar, encontra Tinasha e a abraça, mas de repente, começa a estrangulá-la, impulsionado por uma voz que grita para que ele elimine. Por mais que resista, ele não consegue parar, e acaba matando a Tinasha do sonho. Acordando em pânico, Oscar encontra a verdadeira Tinasha ao lado. Ela explica que redirecionou a energia do feitiço, restaurando a força vital dele, mas para isso ele precisou eliminá-la dentro do sonho. Devastado, Oscar implora para que ela nunca mais o faça passar por aquilo. Só que isso confunde ainda mais Tinasha, que aponta que a espada sagrada dele poderia eliminá-la de verdade, sem sonho nenhum. Mesmo assim, o bobão apaixonado insiste que jamais quereria eliminar aqueles atributos tão preciosos. Bem na hora em que ele estica a mão para alcançá-los, Tinasha sai do quarto, mandando-o descansar direito. Do outro lado, Tinasha confronta Lucrécia, furiosa com o feitiço lançado sobre o rapaz de Oscar. Lucrécia alega que não esperava que Tinasha fosse levar Oscar a tal extremo, e que aquela era simplesmente a forma mais fácil de quebrar o feitiço. Mas Tinasha, ciente do contrato entre elas, a acusa de colocar Oscar em perigo. Lucrécia provoca, perguntando se Tinasha desistiria dele. A bruxa até concorda por um segundo, mas volta atrás, admitindo que já está envolvida demais naquela relação, principalmente com a maldição da bruxa do silêncio pairando por perto. Ao ouvir isso, Lucrécia revela que, durante o encontro, extraiu sangue de Oscar, oferecendo-o como possível chave para quebrar a maldição. Irritada com a resposta, Tinasha nota as táticas manipuladoras de Lucrécia e manda ela calar a matraca. No dia seguinte, enquanto Oscar troca de roupa no quarto, ele chama Tinasha. Ela hesita antes de falar qualquer coisa, mas ele a puxa pra cama. Então pede desculpas, e Tinasha também se desculpa. E com isso, os dois compartilham um momento bem intenso entre espécies diferentes. No dia seguinte, o príncipe Oscar está no campo de treinamento de Farsus, dominando um combate de treino. Ele derrota o adversário com facilidade usando sua espada sagrada, chamada Akasha, e desafia qualquer um a dar um passo à frente. Ansioso para testar a própria resistência, o general Al se voluntaria, mas Oscar o desarma feito um novato qualquer. Ao avistar Tinasha assistindo à distância, Oscar a chama para participar, provocando-a a usar magia, mas Tinasha hesita, com a mente acelerando. Ver todo aquele poder bruto de Oscar a faz se perguntar se ele realmente poderia superar uma bruxa como ela. Mesmo hesitante, ela dá um passo à frente e o duelo começa. Tinasha dispara uma saraivada de projéteis mágicos que Oscar desvia com uma precisão quase absurda. Ela então intensifica os ataques, lançando um feitiço de aprisionamento invisível para prendê-lo. Mas Oscar percebe a jogada e se liberta num instante. Impressionada com a habilidade dele, Tinasha sorri e encerra o combate, admitindo que sua magia simplesmente não funciona hoje contra aquele corpo blindado. Depois do treino, ela se senta ao lado de Oscar e cura alguns hematomas leves nele. Enquanto conversam, ele brinca dizendo que a magia dela está fraca, perguntando se ela segurou o golpe de propósito. Tinasha rebate dizendo que feitiços complexos exigem tempo e que não ia desperdiçar energia num treininho bobo. Percebendo que a garota está se sentindo inferiorizada, Oscar garante que jamais quereria eliminá-la. Mas Tinasha só provoca de volta, rindo dele. No entanto, quando Oscar sugere que o casamento resolveria de vez sua maldição, aquela bênção mágica que mata qualquer mulher que carregue um filho seu, Tinasha o rejeita firmemente e sai andando irritada. Algumas horas depois, o rei Kevin chama Oscar até seus aposentos e entrega uma carta vinda de um reino ao norte. Ao que parece, um visitante chamado Kagar está exigindo encontrar Tinasha, a bruxa da lua azul. Oscar fica intrigado, já que ninguém deveria saber que ela estava em Farsus, e confronta o sujeito. Ao ser questionado, Kagar insiste que apenas ouviu rumores sobre uma bruxa estranha por ali. Mas Oscar nega qualquer envolvimento de bruxaria em seu reino, querendo saber o real objetivo de Kagar.
Do outro lado, Tinasha procura por Oscar quando uma nova criada, se apresenta a ela. Percebendo uma agenda oculta ali, Tinasha manda a moça controlar os hormônios e a dispensa, embora continue de olho. Mais tarde, ela se encontra com Lucrécia, a bruxa da Floresta Proibida, e a questiona sobre o treinamento de Oscar. Lucrécia avisa que deixar Oscar poderoso demais pode ameaçar o Conselho das Bruxas, e a aconselha a manter a neutralidade. Ouvindo isso, Tinasha finalmente admite que nem ela sabe direito por que treinou com ele. Só quer alguém forte o suficiente para detê-la, caso um dia perca o controle, deixando escapar um traço de obsessão antiga por uma figura misteriosa. Nesse momento, Oscar interrompe a conversa, repassando o pedido de cagar. Logo depois, Tinasha se encontra com ele, que implora para que ela compartilhe conhecimento mágico e assim avance a tecnologia do reino dele. Mas a bruxa recusa, alegando seu papel como protetora de Oscar. Ela ainda comenta que o fracasso de cagar em escalar sua torre Azure abalou bastante o orgulho dele. Com um simples floreio mágico, ela o expulsa dali. Do lado de fora, um cagar furioso jura separar Oscar e Tinasha. E bem nesse momento, avista Meredina e tem uma ideia. De volta ao palácio, Tinasha conversa com Lucrécia sobre uma cidade chamada Kushkul, uma região ao norte que emite energia mágica parecida com a do Lago Mágico. Lucrécia nega detalhes específicos, mas confirma que coisas estranhas andam acontecendo por lá. De repente, Meredina avança contra Tinasha, acusando-a de manipular corações humanos. Pega de surpresa por aquela acusação tão familiar, Tinasha quase bloqueia o golpe, mas é Al quem segura a espada de Meredina a tempo. Nesse instante, Oscar chega correndo e exige saber que diabos está acontecendo ali. Meredina insiste para que Tinasha vá embora, mas Lucrécia revela que ela está sob controle mental. Ouvindo aquilo, Oscar pede ajuda a Lucrécia, que liberta Meredina, não sem antes se gabar de que seus serviços não saem baratos. Com pena da situação, Oscar pergunta a Tinasha quando foi a última vez que ela chorou, mas a bruxa desconversa, incapaz de sequer lembrar das próprias memórias. Naquela noite, Tinasha está deitada, ainda abalada com tudo o que houve. Quando Oscar aparece na Torre Azure, pergunta por que ela o chamou. Tinasha explica que enviou sua familiar para investigar Kushkul e se oferece para treiná-lo todos os dias, prometendo que não vai morrer. Sem aviso, ela avança para atacá-lo, mas Oscar contra-ataca feito um verdadeiro chefão, e assim começa o treinamento dos dois. Nos dias seguintes, Tinasha aperta cada vez mais o ritmo, forçando-o a acessar seu potencial mágico oculto. Ela explica que a caixa consegue liberar esses poderes, desde que ele aprenda a sentir o fluxo mágico. Numa das sessões, ela se envolve em chamas, desafiando-o a perceber o que está havendo. No início, Oscar não enxerga nada, mas eventualmente identifica um círculo mágico e o atinge, apagando o fogo. Vendo aquilo, Tinasha bate palmas para ele, visivelmente impressionada com o progresso. Mas logo já avisa que chegou a hora de enfrentar oponentes de verdade. Pouco depois, um grupo de invasores irrompe pela torre. Tinasha sorri e avisa que, para passar, primeiro vão ter que derrotar Oscar. Ela garante que ninguém vai morrer, e o deixa livre para lutar sem se conter. Oscar arrasa com todos feito um profissional, deixando Tinasha maravilhada com o espetáculo. Ele pergunta se já está pronto para enfrentá-la de novo, mas Tinasha desvia da pergunta, mantendo o mistério vivo. Nesse momento, sua familiar gata retorna, trazendo notícias de Kushkul. Já em Farsus, Tinasha informa Oscar e Lazar que Kushkul abriga pelo menos 200 magos, 10 vezes mais que uma nação comum. Naturalmente, Oscar suspeita que estejam se preparando para a guerra e pergunta sobre o rei de Kushkul. Tinasha confirma que há um novo governante no lugar do antigo senhor feudal, mas não tem muitos detalhes sobre ele. Enquanto isso, um guarda relata que o General Todd morreu por conta de ferimentos antigos, deixando um vazio enorme em Oscar, que o considerava um verdadeiro mentor. Abalado, ele jura a Tinasha que não vai deixá-la morrer antes dele. Mais tarde, tomando chá, Oscar comenta que os pertences de Todd irão para os parentes dele e observa que, assim como Todd, Tinasha também não tem herdeiros. Ele brinca sobre casamento de novo, mas ela o corta na hora. Quando Ars pergunta o que Tinasha não suporta em Oscar, Lazar aponta o jeito zombeteiro dele e Tinasha concorda plenamente. Ela ainda comenta que o contrato entre eles ainda tem mais de 6 meses pela frente, deixando no ar que as coisas ainda podem mudar. Em outro canto, um cagar ferido confronta Meredina, que revela que o senhor feudal dele já havia sido morto antes mesmo de sua chegada. Em seguida, ela mata Cagar, encerrando de vez o plano sinistro dele. Alguns dias depois, Tinasha se vê presa num sonho recorrente. Um homem a chama de Ladar e insinua algo extraordinário, prometendo acordá-la assim que chegarem. Ela murmura sobre estar com sono e de repente desperta assustada em Farsus, encontrando Oscar tentando acordá-la gentilmente. Pedindo desculpas por ter cochilado, ela admite que aquele sonho a assombra todos os dias, e já virou uma verdadeira dor de cabeça para ela. Na manhã seguinte, Oscar está enterrado empapelada na sua mesa quando Tinasha, sem querer, derrama chá na camisa dele. Enquanto ele troca de roupa, Lazar chega avisando que o rei Kevin está chamando.
Na reunião, Kevin e o General Al questionam Tinasha sobre encontrar uma esposa para Oscar com alta resistência mágica. Alguém capaz de neutralizar a maldição, aquela bênção da bruxa do silêncio que mata qualquer mulher que carregue um filho dele. Pego completamente de surpresa, Oscar exige explicações, mas Tinasha calmamente sugere Meredina, a criada, cujo potencial mágico adormecido poderia despertar por conta da linhagem após a morte dos ancestrais. Só que ela duvida que a resistência de Meredina seja forte o bastante, o que deixa Oscar frustrado por ninguém tê-lo avisado antes. Kevin então ordena que Oscar passe um tempo com Meredina para avaliar o peso de, digamos, seus atributos, deixando Tinasha visivelmente incomodada. Mais tarde, Oscar questiona Meredina em sua mesa sobre a magia selada dela. Ela explica que a mãe e o mestre Kumar aplicaram um selo duplo sobre seus poderes, indicando o quão forte é essa magia latente, e comenta sobre a ausência de Tinasha, já durando uma semana inteira. Oscar pergunta a Lazar, mas ele não faz ideia de onde ela esteja. Enquanto isso, na Torre Azure, Tinasha desabafa com Lucrécia, a bruxa da Floresta Proibida. Lucrécia confirma que a alta resistência mágica de Meredina realmente a torna uma candidata viável, dando mais opções a Oscar. Tinasha concorda que mais opções só o beneficiam, mas o tom da voz dela conta outra história. Sentindo o desconforto, Lucrécia pergunta se ela está realmente feliz, e Tinasha insiste que sim, se retirando para analisar a maldição sozinha. Nesse instante, sua familiar Ella interrompe as duas, avisando que Oscar acabou de chegar por um círculo mágico. Ele a confronta por estar evitando-o e pede que ela priorize o vínculo entre os dois em vez do trabalho. Enquanto estuda as camadas complexas da maldição, Tinasha a chama de magnífica, comparando amor e ódio a dois lados da mesma moeda. Ela admite que aquilo a assusta, mostrando um raro momento de vulnerabilidade. Oscar tenta puxar mais detalhes, mas ela desvia do assunto. Para aliviar o clima, ele segura a bunda dela de brincadeira e pergunta se ela vai cozinhar para ele algum dia, e Tinasha concorda com um sorriso no rosto. Em Farsos, Al encontra Tinasha e compartilha o que descobriu sobre Meredina. Ela não tem ligação nenhuma com o General Todd, e seu passado é misteriosamente vazio. Tinasha admite que também tem suas dúvidas, já que, quando chegou pela primeira vez em Farsos, vasculhou o reino inteiro atrás de mulheres com alta resistência mágica e só encontrou Lucrécia. Por isso, o surgimento repentino de Meredina parece calculado demais, fazendo Tinasha se perguntar se ela está de olho nela mesma, ou no reino inteiro. Quando Al avista Meredina por perto, ele puxa Tinasha para um beijo falso, só para testar a reação dela. Mas nenhum dos dois percebe que Oscar está observando tudo. Do outro lado, Meredina vê a expressão furiosa de Oscar e sorri, satisfeitíssima. Mais tarde, Oscar chama Tinasha até seus aposentos, claramente irritado. Ele exige saber o que ela estava fazendo com Al mais cedo, e Tinasha explica calmamente que estava apenas acertando detalhes de um plano. Mas Oscar não acredita nem um pouco. Em vez disso, entrega a ela uma pulseira infundida com poderes de Akasha, capaz de suprimir a magia dela. Acusando-a de estar flertando por aí, ele a pega no colo feito um verdadeiro dominante, com a intenção de ensinar boas maneiras na cama. Só que nesse momento, Tinasha entra em pânico, com as memórias do sonho recorrente voltando com tudo, e implora para que ele pare. Assim que ele a coloca na cama, o medo dela explode em magia pura, estilhaçando móveis e vidros ao redor. Oscar fica em choque e tenta acalmá-la, mas Tinasha desmaia. Percebendo que foi longe demais, ele se desculpa, admitindo que só queria assustá-la, sem saber que ela carregava um trauma daquele tamanho. Ao recuperar a consciência, Tinasha se culpa pelo ocorrido, enquanto Oscar admite que também bateu em Al por causa da encenação. Achando graça daquilo, Tinasha decide que vai curá-lo depois. Oscar ainda insiste que ela deveria ter contado sobre o comportamento suspeito de Meredina antes. Mas Tinasha rebate, dizendo que Meredina pode estar sob controle de alguém e que precisam de mais informações antes de agir. Em seguida, Oscar reúne a corte e declara abertamente que está namorando Tinasha em seus aposentos. Ele rejeita todos os pretendentes propostos, dispensa Meredina e a afasta do cargo até que seu passado seja devidamente investigado. Meredina tenta protestar, mas antes que qualquer um reaja, a barreira mágica do palácio simplesmente colapsa. Ela começa a convulsionar, e uma força invisível dispara na direção de Tinasha, ferindo seu braço. Oscar imediatamente arranca a pulseira que suprimia a magia dela. Enquanto se cura, Tinasha o avisa para não se aproximar, já que qualquer resíduo dela em cima dele enfraquece a barreira protetora do garoto e o coloca em perigo real. Largando a fachada de inocente, Meredina zomba de Tinasha por ter sido tão descuidada. Uma besta idêntica ao lobo que Tinasha enfrentou no Lago Mágico se materializa ao lado dela. Com o braço ainda enfraquecido, Tinasha agora precisa enfrentar Meredina e o monstro convocado ao mesmo tempo. Oscar avança com a caixa em punho, garantindo que seu treinamento o preparou para isso. Em resposta, Meredina fortalece o lobo com chamas. A criatura avança, e mesmo bloqueando o golpe, Oscar acaba se queimando. Pensando rápido, ele redireciona um dos ataques flamejantes de Meredina direto contra o lobo, enfraquecendo-o. Lembrando de como Tinasha se feriu na batalha anterior, Oscar troca a caixa para a mão esquerda e promete acabar com aquilo de uma vez.
Quando o lobo abocanha a espada, ele aproveita a brecha e crava a lança de Meredina bem na boca da criatura, desferindo um golpe crítico. Com isso, a besta desaba feito soldado ucraniano em trincheira. Enfurecida, Meredina convoca cristais para amplificar sua magia, ameaçando destruir tudo ao redor. Mas Tinasha contra-ataca com um feitiço complexo, envolvendo a área em completa escuridão. Quando a escuridão se dissipa, Meredina já sumiu e Oscar exige saber o paradeiro dela. Tinasha, no entanto, afirma que deixou a criada escapar de propósito, só para rastreá-la. Logo depois, encontram Meredina no tesouro real, remexendo em um baú qualquer. Tinasha bloqueia sua passagem na hora, recusando-se a deixá-la levar o que quer que seja, mas a desesperada Meredina insiste que aquilo é essencial, avisando que Tinasha vai sofrer muito ao finalmente reencontrar aquele que tanto procura. Confusa, Tinasha a segura pelos, digamos, ombros, mas o baú cai, liberando um cristal vermelho radiante. Meredina, lamentando não ter conseguido salvar Valt, acaba sendo consumida pela luz. Nesse momento, Oscar chega e pergunta se ela morreu, mas Tinasha responde que, embora o corpo ainda esteja ali, a alma já se foi. Em seus aposentos, Tinasha descansa após uma recuperação completa, enquanto Oscar se senta ao lado dela e revela que o cristal vermelho encontrado pertencia à própria mãe dele, embora seu real propósito continue sendo um mistério. Aproveitando o momento tranquilo, ele traz de volta a proposta de casamento, claramente esperando uma resposta definitiva. Mas Tinasha responde com uma recusa firme, insistindo que jamais vai se casar. Frustrado, Oscar a chama de cabeça dura, se aproximando ainda mais. Ela apenas boceja, lembrando o quanto está exausta. Quando ele provoca, sugerindo que durmam juntos, ela o expulsa dali na hora. Enquanto isso, um vilarejo qualquer arde em chamas, incendiado por um grupo de soldados. No centro de tudo, Travis, o rei de Kush, observa calmamente a destruição se espalhar. Ele comenta que aquele cenário o lembra a era sombria em que nasceu, e agora planeja conquistar uma das 4 nações. Enquanto isso, na academia, Tinasha trabalha tranquilamente em seus aposentos. Sua familiar aparece de repente, sinalizando que algo perigoso se aproxima. Ela manda a familiar descansar e decide ficar de vigília sozinha. Naquela noite, ela se esgueira até o quarto de Oscar e, vendo-o dormir com disposição de sobra, murmura que odeia ver as pessoas se eliminando umas às outras. Ela relembra que é exatamente por isso que se isola, para evitar perder o controle e machucar alguém. Então, Tinasha lança um feitiço sobre ele antes de sair do quarto discretamente. De manhã, Oscar acorda com marcações vermelhas espalhadas pelo corpo todo. Confuso, chama por Tinasha, exigindo explicações. Calmamente, ela revela que quebrou a antiga maldição e a substituiu por uma nova, usando o próprio sangue como catalisador. Exausta, tenta se retirar para descansar, mas Oscar segura sua mão, na esperança de um pouco de diversão. Isso deixa a bruxa levemente corada, e depois de um sorrisinho discreto, ela desaparece. Mais tarde, Oscar está trabalhando quando é interrompido por uma Tinasha visivelmente irritada. Ele a havia convidado para a festa de aniversário do pai, mas ela claramente não está nada feliz com isso. Oscar insiste que ela tem responsabilidades a cumprir. Só que, antes que a discussão esquente demais, Lazar chega com notícias urgentes. O príncipe Ars, de Tyres, não vai comparecer, já que forças de Kush-Kul atacaram as fronteiras deles. No lugar, virá a princesa Cecília. Oscar hesita, ciente de que Tyres odeia magos e pode encarar isso como retaliação. Mas Tinasha o puxa de lado, querendo conversar em particular. Ela pergunta se ele gosta de Nark, referindo-se ao próprio dragão. Oscar confirma que sim, e para surpresa dele, Tinasha diz que quer transferir a posse do dragão para ele. Quando pergunta o motivo, ela não responde nada. Em vez disso, o abraça, declarando que Nark agora pertence a ele. Oscar a beija, e pela primeira vez, Tinasha não resiste, derretendo por completo. Mais tarde, Oscar a acompanha até o salão de baile para a celebração de Kevin. No caminho, ela avisa que, se ele contar para alguém que ela é sua amante, nunca mais vai perdoá-lo. No evento, ele parabeniza o pai e circula entre os convidados, e logo a princesa Cecília se aproxima, confirmando que o reino dela sofreu o ataque. Mas garante a Oscar que Tyres vai retaliar, e pede para conversarem em particular sobre o envolvimento de Kush-Kul. Enquanto isso, Kevin agradece a Tinasha por ter curado a maldição de Oscar, mas ela dispensa os agradecimentos, dizendo que só cumpriu o contrato. Sua atenção, porém, muda quando repara em Oscar conversando com Cecília, e a princesa lhe lança um sorriso de deboche. Kevin provoca, dizendo que Cecília vai ser um baita desafio para ela, o que faz Tinasha lançar um olhar mortal, mandando-o parar. Kevin ainda brinca, sugerindo que ela simplesmente se case com Oscar de vez, e ela nega na hora. Do lado de dentro, Cecília se gaba da própria roupa quando Tinasha aparece de repente, entrando pela janela. Cecília a repreende, mandando-a sair dali, mas Tinasha insiste que precisa falar com Oscar. Cecília pergunta quem é aquela garota, e Oscar simplesmente responde que ela é sua acompanhante. Cecília sorri com deboche, zombando de Tinasha por invadir daquele jeito, o que a deixa furiosa, avisando Cecília para recuar.
Sentindo o perigo, Cecília se afasta nervosa e Oscar pergunta o que Tinasha quer. Ela então se aproxima e lança um feitiço nele, explicando que deveria ter morrido há 400 anos. Mas antes que Oscar consiga responder qualquer coisa, um portal mágico enorme se abre atrás dos dois e Travis atravessa por ele. Os olhos de Tinasha se enchem de alívio e ela corre para abraçá-lo, dizendo que achou que ele estivesse morto. Travis a segura com calma, explicando que já iniciou o Marco do Nome, um ritual que destrói cidades para expandir seu território, e que quer que ela volte a ser sua rainha. Oscar fica horrorizado ao ouvir aquilo, e quando Travis nota sua presença, pergunta quem ele é. Tinasha explica rapidamente que Oscar agora é o dono de Narc, mas Travis fica irritado, encarando-o como um beta nojento qualquer. Quando Travis avança para atacar, Tinasha avisa que ele vai ter que passar por ela primeiro. Com isso, Oscar e Travis trocam golpes rápidos, só para medir forças. Travis logo percebe que poderia superar Tinasha se quisesse, mas se recusa a machucá-la. Ele então a agarra e começa a puxá-la para longe, deixando Oscar impotente e furioso. Enquanto isso, de volta à propriedade, Oscar trabalha em silêncio, cercado de rumores por todos os cantos. Todo mundo sabe que Tinasha se foi, mas ninguém sabe como ele está lidando com isso. Frustrado, Oscar finalmente explode, jogando os documentos prontos para cima de Lazar e declarando que vai atrás dela. Lazar entra em pânico, avisando que é perigoso correr atrás de uma garota que parece ter saído direto de um catálogo. Mas Lucrécia chega antes que ele consiga sair. Ela senta todo mundo e explica que nem ela esperava que Tinasha fosse embora, mas que aquele momento no fundo já era esperado. Oscar exige saber o que está acontecendo, e Lucrécia conta que recebeu um convite de Kushkul, que recusou, sem saber que Tinasha tinha aceitado o dela. Quando Oscar pergunta sobre a relação entre Tinasha e Travis, Lucrécia revela que, desde que Tinasha se tornou bruxa, ela nunca parou de procurá-lo. Com um sorriso maroto, pergunta se Oscar está com ciúmes. Cerrando os punhos, ele declara que não vai deixá-la ir embora assim, e que vai trazê-la de volta nem que precise eliminar Travis. Enquanto isso, Lucrécia avisa a todos ao redor para se afastarem, já que o que está prestes a revelar pode desencadear uma briga de morte. Ela conta a Oscar que o verdadeiro nome de Tinasha é Ladar, a princesa perdida de um reino antigo, destruído há 400 anos. Chocado, Oscar descobre que ela era, de fato, realeza, nascida com um poder extraordinário destinado a torná-la rainha. Como o rei não podia governar sozinho, Travis foi escolhido como seu parceiro, mesmo sendo bem mais fraco que ela. Com o tempo, o reino se dividiu em facções, umas apoiando Tinasha, outras apoiando Travis. Quando o rei adoeceu, as facções entraram em conflito aberto e a de Travis arquitetou um ritual para fortalecê-lo. Aos 13 anos, Tinasha foi levada a um lugar isolado. Confusa e cercada de estranhos, foi repetidamente drenada por Travis, que pretendia extrair seu poder mágico. Os magos a curavam repetidas vezes só para evitar sua morte, mas algo deu errado. Uma escuridão irrompeu do corpo dela, consumindo tudo ao redor. Travis fugiu. O reino desmoronou, e Tinasha sobreviveu, mas ficou imóvel por 3 dias inteiros, em pura agonia. Sua magia se espalhou em 5 lendárias pernas ao redor do mundo inteiro, e foi assim que ela se tornou bruxa, construindo sua torre e continuando a busca eterna por Travis. Quando Oscar pergunta baixinho o que Tinasha pensa sobre ele, Lucrécia toca sua orelha, revelando um círculo mágico defensivo. Tinasha o colocou ali em segredo, justamente para enfraquecer as próprias barreiras dele, evitando que Travis lhe causasse mal. Ela também lhe deu o dragão como demonstração de confiança. Diante disso, Oscar respira fundo e declara que vai derrotar Travis, custe o que custar. Pouco depois, ele visita o pai e descobre que Kushkul exigiu a rendição dos 4 reinos. Tyres já enviou 10.000 soldados, mas todos foram dizimados, enquanto Kushkul perdeu apenas 50 magos. Cidades inteiras desapareceram, e Tinasha era a responsável por toda aquela destruição. Kevin conta a Oscar que os reinos querem que ele lidere a batalha, já que só ele seria capaz de derrotar Kushkul. Oscar concorda em entrar na guerra, mas se recusa a eliminar Tinasha, a menos que ela realmente vire uma inimiga de verdade. Kevin, no entanto, fica furioso, perguntando se a bruxa o manipulou usando seus atributos, mas Oscar permanece firme na decisão. Kevin então avisa que chegou a hora de assumir o trono, e Oscar aceita a responsabilidade. No reino de Tiari, o príncipe Rost fica imerso em pensamentos, percebendo que outro ataque a Kushkul talvez seja inevitável. Nesse instante, Tinasha aparece, avisando que ele precisa esperar 2 semanas até que a situação chegue a uma conclusão. Rost tenta entender o que está acontecendo e chama pelo pequeno mago da corte. Mas Tinasha o interrompe, dizendo que ele simplesmente não entende a real gravidade das circunstâncias. Ela explica que, se ele não tivesse subestimado os magos, seu reino não estaria numa situação tão desesperadora. Enquanto fala, enfatiza que os magos estão sistematicamente destruindo a ordem do mundo, criada pelo verdadeiro Deus. Pergunta se Rost já presenciou a destruição do crânio de um bebê, ou o desespero de uma mãe vendo o próprio filho queimar vivo, confrontando-o com a crueza da realidade causada pelas ações do próprio reino.
Abalado, Rost escuta enquanto Tinasha reforça que, mesmo depois de 300 anos, a escuridão nunca acabou, e que a humanidade ainda precisa aprender a se adaptar, mesmo que isso signifique conviver com namoradas robô. Enquanto ela se prepara para partir, Rost a detém e Tinasha se vira para encará-lo. Enquanto isso, em Cascal, Travis descobre que as 4 grandes nações estão se unindo para atacá-los. Ele traça um mapa tático, planejando a defesa do reino e orientando os aliados sobre o posicionamento das tropas. Quando surgem dúvidas se um único feitiço conseguiria proteger toda a área, Travis garante que o poder de Tinasha é forte o suficiente para cobrir tudo. Enquanto reflete sobre a situação, ele próprio se pergunta se aquilo tudo é real, ou apenas mais um sonho. Mas Tinasha garante que aquilo é sim a mais pura realidade. E Lanak promete proteger Tinasha, caminhando ao lado de um homem chamado Hana. Tinasha explica por que as bruxas são exclusivamente mulheres, revelando que o corpo feminino consegue controlar o poder mágico com muito mais naturalidade, enquanto os homens simplesmente não têm como manter esse controle. Culpa direta de, digamos, seus impulsos mais básicos. Ela então jura espalhar poder mágico ao longo da linha principal, garantindo o sucesso do plano deles, sem imaginar que alguém observa tudo lá de baixo. No reino de Farsos, Oscar está reunido com seus subordinados, tentando entender por que o príncipe Rost ainda não os convocou, enquanto Pascal ataca outras nações. Chegam notícias de que o golpe já destruiu cidades nas 4 nações, e Oscar começa a suspeitar que Tinasha esteja por trás de tudo. Um conselheiro adverte que, se Tinasha não intervier, eles enfrentarão dificuldades sérias. De repente, Sylvia entra na sala, chamando a atenção de todos. Ela descobriu uma garota parecidíssima com alguém que Oscar conhece, escondida no quarto do próprio irmão dele. Guiada por Oscar, ela indica a localização exata, e os dois seguem até os aposentos de Reynold. Reynold questiona a invasão, e Oscar explica que descobriram o papel de Tinasha em impedir os ataques. Quando Tinasha chega, Reynold manda todo mundo sair, enquanto ela observa a cena, surpresa. Guardas escoltam Tinasha para fora, deixando Oscar e ela a sós, se preparando para o que vem a seguir. No dia seguinte, o conselho reflete sobre o tempo perdido por causa de Reynold, observando que o período crítico vai passar rapidinho. Lucrécia informa que já inspecionou as cidades atacadas por Tinasha e confirma que todos os moradores estão vivos, protegidos por barreiras. Oscar respira aliviado, mas é avisado de que Tinasha não usa proteção sobre si mesma. Então, um escudo precisa continuar ativo. Oscar repassa essas atualizações aos generais do reino de Tyres, que aceitam a informação sem questionar. Nesse momento, o chefe Mangbard, de Kushkul, chega ao local, e enquanto os generais já se preparam para atacar, ele garante que vem em paz. Explica que a presença dele serve apenas para demonstrar o domínio do próprio reino. Embora os deuses questionem suas intenções, dado seu passado nada lisonjeiro de entusiasta convicto de conteúdo pirata, digamos assim. Mesmo assim, Oscar decide averiguar pessoalmente, e Bodales confirma que vai acompanhá-lo, levando seus homens junto. Quando Oscar abre os olhos, se vê cercado de companheiros caídos e magos de Kel, percebendo tarde demais que caiu numa armadilha. Nesse instante, Lanak aparece, sacando a espada e dando as boas-vindas ao seu domínio. Enquanto desce, Lanak sugere que aquela luta chegue ao fim, comentando que o mundo já está saturado de conflito, e declara sua intenção de aplicar punição divina a todos aqueles que agem feito uns tarados sem noção. Oscar questiona se Lanak busca se tornar um deus, e ele revela que deseja apresentá-lo à sua noiva, convocando Tinasha. Ao ver Oscar ali, ela questiona a cena, e Lanak explica que queria que outros testemunhassem o movimento deles, criando um ambiente controlado de observação. Tinasha concorda e se posiciona, permitindo que Lanak coloque a mão sobre ela, enquanto os poderes mágicos dos dois começam a se conectar. Lanak canaliza seu poder rumo ao céu, ligando os 5 lagos mágicos numa tentativa de sincronizar toda aquela energia. Os lagos guardam um poder imenso, capaz de dar a Lanak controle total sobre a linha principal. Enquanto isso, Oscar procura uma brecha para atacar, mas nenhuma aparece. Eventualmente, os lagos se conectam por completo, e Lanak se move para assumir o controle total. É aí que Tinasha intervém, retirando o poder mágico de Lanak e redirecionando-o para Oscar. Em silêncio, ela canaliza a energia, se preparando para libertar as almas capturadas, explicando que só ela é capaz de completar essa tarefa e soltar os espíritos aprisionados nos lagos por magia antiga. Enquanto isso, Lanak se prepara para atacar, mas Tinasha neutraliza seu, digamos, ímpeto, e ele ordena que os outros a ataquem. Os magos a cercam, mas os 2 guardiões de Tinasha erguem barreiras protetoras, enquanto ela mesma escuda a todos e desvia os golpes. Ela ordena que os guardas recuem, mas eles insistem em ficar, antecipando a própria defesa dela. Um segundo ataque mágico mira o grupo, que Tinasha bloqueia enquanto Oscar destrói o ataque inimigo. Tinasha pede 10 minutos para concluir seu trabalho, e Oscar, curioso, pergunta pelo estado atual de Akasha, que segue neutralizando ameaças conforme elas surgem.
Lanak convoca demônios, e uma batalha feroz se instala, com os magos invocando diabos para atacar seus inimigos. Em meio ao caos, o rei do reino de Tiari testemunha a raiva de uma criança, consumida pela perda da própria irmã. Percebendo a gravidade do erro cometido antes, Meredina intervém rapidinho, nocauteando o garoto feito um saco de batatas. Tinasha emprega magia dupla, deixando todos boquiabertos enquanto convoca 12 demônios simultaneamente sob seu controle. Conforme o confronto escala, Oscar garante aos aliados que vai destruir qualquer ameaça antes que ela consiga agir. Ele se defende dos ataques de Bodales, saindo ileso e eliminando o oponente. Tinasha completa sua encarnação mágica, invocando os 12 espíritos e entrando de cabeça no combate, enquanto direciona ataques, eliminando espíritos, demônios e magos de uma vez só. Todas as forças sobrenaturais desaparecem assim que destruídas. Lanak tenta fugir, mas para encarar a energia crescente de Oscar. Os dois se confrontam, e Oscar exige respostas. Lanak permite que ele pergunte o que quiser, revelando que no passado usou uma ferramenta para alcançar seus objetivos. Enfurecido com a verdade, Oscar ataca com sua arma. Enquanto isso, Tinasha consegue libertar todas as almas aprisionadas. No rescaldo da batalha, ela desmaia de exaustão. Ao acordar na cama, percebe que dormiu uma semana inteira. Oscar a informa que o sermão de Rost restaurou sua sanidade e que Kuşkul permanece inativo, agora declarado uma nação independente de magos. Ele também anuncia que, a partir daquele dia, Tinasha é oficialmente sua peça principal. Ela reage, lembrando do próprio voto de nunca se casar. Mas Oscar explica que a decisão foi só para protegê-la e aproveitar seu poder, garantindo segurança para os próximos 6 meses. Com esse acordo, Tinasha aceita, de coração feliz. Mais tarde, ela leva todo mundo até o tesouro de Taldar, mandando cada um pegar o que precisar e relatar depois. Enquanto os outros vasculham, ela repara numa caixa com um cristal azul que parece bizarramente com uma droga sintética qualquer. Algo naquilo soa familiar, então ela decide levar para Farsus. Na fortaleza de Midgard, no leste de Farsus, Oscar conversa com um general sobre a região. O general garante que, no geral, está tudo tranquilo, com apenas alguns conflitos menores. Tinasha repara em crianças brincando lá embaixo, e o general explica que 1 ano atrás, cavaleiros atacaram a cidade, matando muita gente antes que os soldados conseguissem chegar. Entre os refugiados está uma garota chamada El, que sobreviveu graças a um misterioso homem de roupas azuis, e um belo par de pernas, digamos assim, que salvou sua vida. Agora, El entretém as crianças do vilarejo com histórias antigas. Ela conta como, séculos atrás, a cidade dela foi atacada, mas um estranho de azul salvou uma garota da morte e depois desapareceu sem deixar rastro. Tinasha imagina que esse homem talvez tenha vindo do futuro para proteger a mãe de El. E El confirma. Aconteceu há 200 anos, e o homem era filho da própria garota que ele salvou. Ouvindo isso, Tinasha e Oscar ponderam sobre as implicações de um protetor viajante do tempo. De volta aos aposentos de Oscar, Tinasha aparece em forma de gato, explicando que precisa se manter assim para vigiar tudo. Oscar questiona se ela desconfia dele, mas Tinasha sobe no colo dele só para deixar claro que não é isso. Naquela noite, encontram uma pessoa seriamente ferida. Tinasha explica que se fundiu com outros por causa de uma transmissão de magia do sono, drenando sua energia sem querer. Oscar tenta entender, mas Tinasha confirma que se trata de interferência mágica. De manhã, o grupo chega a uma área desértica para investigar vilarejos. Avistam figuras armadas apontando flechas para eles. Tinasha fica agitada, mas Oscar a acalma, identificando os inimigos. Um líder chamado Ravi exige a entrega de uma garota que falharam em proteger 1 ano atrás, propondo um duelo. Com isso, Oscar e Tinasha percebem que o local parece um verdadeiro campo de treinamento. Do outro lado, El reconhece Ravi como o responsável por eliminar seu marido. O duelo começa, e Oscar e Ravi se equivalem. Oscar rapidamente o desarma, avisando das consequências caso ele ataque de novo. Durante o combate, um tornado se forma ao redor de El e Ravi. Magia caótica, ameaçando todo mundo por perto. É nesse instante que Tinasha teleporta o grupo para fora, enquanto Oscar percebe o chão rachando bem debaixo deles, feito lama ressecada demais. De repente, Tinasha cai, mas Oscar a segura junto com ela, aterrissando em segurança na água. Tinasha explica que a forma de gata a impede de controlar certas energias, forçando-a a voltar para a forma humana. Eles continuam explorando e encontram murais de um deus que um dia derrotou um demônio entre os humanos. Tinasha identifica o demônio como um mago antigo, reverenciado por conta das reações que sua energia mágica provocava. Quando Oscar se pergunta por que a magia reage com tanta intensidade, Tinasha sugere que a figura talvez fosse uma divindade inerte, respeitada pelo povo Tahiri. Uma fumaça negra toma o subterrâneo enquanto avançam, e Tinasha ergue uma barreira protetora ao encontrarem elfos empunhando uma espada infundida com aquela mesma fumaça. Oscar bloqueia o ataque, percebendo que Tinasha já controlou a interferência mágica. No entanto, é El quem absorve a fumaça sozinha, exibindo seu próprio poder, e Oscar recua para proteger suas partes mais nobres, digamos.
Tinasha absorve o restante da fumaça negra para o próprio corpo, avisando que ela pode escapar a qualquer momento. Ela então aponta para o próprio estômago, indicando algum tipo de contenção. Oscar ataca com cuidado redobrado para não machucá-la, enquanto ajuda Tinasha a dominar sua magia. Mesmo assim, ela garante que vai sentir qualquer ameaça antes que cause dano. Eles então planejam encontrar a espada de Akasha, o único caminho viável para a vitória. Tinasha avisa que atacar pode causar danos colaterais, mas deixar o inimigo livre também não é opção. Nesse instante, Ravi reaparece, determinado a detê-los. Tinasha explica que deixar Ravi com controle livre resultaria em magia descontrolada e mortes inocentes. Percebendo que a garota tem toda a razão, Oscar já se prepara para o confronto. É nesse momento que Tinasha beija Oscar, na esperança de, digamos, uma recompensa especial naquela noite. Mas Oscar aponta que o inimigo já sabe da existência da espada de Akasha, sugerindo que se movam imediatamente. Então Tinasha libera sua magia, chamando toda a atenção para si. Enquanto isso, Ravi tenta capturar El, que resiste, mas acaba sendo contida. A fumaça negra vinda de Tinasha se dispersa, sendo absorvida de volta para o corpo dela, mostrando seu controle absurdo sobre aquilo. Mas Oscar consegue proteger Tinasha e coordena os ataques para não machucá-la sem querer. Pouco depois, Tinasha desaba de exaustão e Oscar corre para checá-la. Ela garante que está bem e preparada para qualquer ameaça. Então descansa, confiando que Oscar vai protegê-la. Ele então tranquiliza sua garota e beija seu rostinho todo suado de batalha. Vendo aquilo, Tinasha fica sem graça e diz que não era necessário, mas Oscar ri, admitindo que simplesmente não conseguiu se controlar. Do outro lado, Lucrécia descobre que Tinasha absorveu Rai para dentro do próprio corpo e que logo depois, Oscar o eliminou. Mesmo sentindo um profundo pesar pela situação, Tinasha garante que confia plenamente em Oscar. Lucrécia aceita a resposta, mas pergunta o que Tinasha pretende fazer daqui pra frente, já que o contrato de 1 ano está prestes a terminar. Tinasha, porém, fica em silêncio, o que faz Lucrécia avisar pra ela não fazer nada de que possa se arrepender depois. Do lado de fora, 2 homens conversam sobre como o último ano passou rápido e como conseguiram lidar bem com tudo. Um incentiva o outro a se casar logo e aproveitar a vida de casado, digamos assim, e o segundo concorda. Nesse instante, Norman aparece e se opõe abertamente, avisando que se casar com Tinasha, uma bruxa, poderia colocar a nação inteira em risco. Tinasha vinha escutando tudo de longe e dá um passo à frente, avisando que, se Oscar realmente se importa com ela, não deveria se casar com outra pessoa. Ela ainda comenta que o contrato de Norman está perto de expirar e manda ele arrumar as malas e ir embora. Mais tarde, Tinasha conta para Pomra que não precisa se preocupar e que, antes de ir embora, talvez apague a memória de Oscar sobre ela. 2 homens ali por perto avisam que ela não pode fazer isso. Tinasha admite que, se apagar mesmo a memória dele, Oscar vai ficar furioso, então precisa pensar com calma. Ao lado dela, Pomra fica visivelmente abalada, mas Tinasha a acalma, lembrando que bruxas são amplamente odiadas por causa de seus atributos generosos demais, e que mesmo assim, elas duas são aliadas. À noite, Tinasha e Pomra sentam do lado de fora, e Pomra questiona o plano de apagar a memória de Oscar. Tinasha pensa por um instante e garante que, pelo menos assim, ela vai continuar se lembrando dele. Acrescenta que Oscar é forte e sabe se cuidar sozinho, e que ainda nem entende direito por que continua viva. Ouvindo isso, a família fica preocupada, avisando Tinasha que ela precisa viver como humana se não quiser morrer tão cedo. De repente, Tinasha se levanta, abraça Pomra e promete cuidar melhor de si mesma. Mais tarde, Tinasha entra no quarto de Oscar, e ele nota na hora o clima sombrio dela. Ela senta ao lado dele e mostra uma foto capturada de uma vista externa, através de um cristal. Oscar pega o cristal e coloca sobre a mesa. Preocupado, pergunta por que ela parece tão triste. Tinasha está prestes a usar alguma magia, mas Oscar a impede, questionando que tipo de feitiço seria aquele. Surpresa com a rapidez da reação dele, ela explica que era só um truque psicológico para fazê-lo revelar algo bem íntimo. Oscar avisa que da próxima vez ela precisa perguntar antes, e quando ele insiste em saber por que ela está triste, Tinasha diz que está pensando no passado. Sem hesitar, Oscar já parte para cima, pedindo que ela se case com ele de vez, mas Tinasha recusa. Ele então explica que casar com ele e encerrar o contrato permitiria que ela voltasse a envelhecer normalmente, passando o resto da vida ao lado dele. De repente, Tinasha e Oscar se envolvem num beijo cheio de sentimento. Ela não resiste, mesmo dizendo para ele parar com aquilo. Oscar sugere que, se ela não quiser mesmo continuar, poderia simplesmente traí-lo. Tinasha admite que não tem certeza de nada, mas não consegue recusá-lo, já que ele é especial para ela. E isso faz Oscar abraçá-la. Vendo aquilo, Tinasha confessa que sente que os dois não deveriam ficar juntos, mas Oscar diz que ela precisa encontrar essa resposta sozinha. De repente, alguém bate na porta com força. Quando Oscar abre, já irritado, avisa a Lazar que seria melhor ele simplesmente sumir dali. Chocado com a reação, Lazar exige explicações. Nesse instante, Tinasha percebe algo do lado de fora e chama Oscar para checar.
parte da casa desabou, e ela avisa que a barreira mágica do reino foi destruída. Em poucos segundos, demônios começam a atacar. Marina tenta lutar contra eles com armas, e Norman chega para ver a situação, mas é atacado por um demônio. Tinasha o socorre e manda que ele se retire para dentro enquanto os dois cuidam dos demônios. Norman implora que Tinasha proteja Oscar, enquanto ela convoca as pessoas invocadas na defesa mágica anterior, ordenando que lutem contra os demônios feitos uns fracassados sem noção. Enquanto isso, Tinasha usa magia para criar uma chuva protetora bem na hora em que Oscar percebe uma garota em apuros. Ele corre para ajudar, mas a garota agarra sua mão, causando uma dor tão forte que ele desmaia na hora. Pouco depois, ao encontrá-lo desacordado, Tinasha descobre uma agulha na mão dele e tenta curá-lo. Imediatamente leva Oscar até seu quarto, onde Lucrécia e outros já estão presentes. Lucrécia percebe que a mão de Oscar tem veneno e pergunta se é a caixa. Tinasha confirma que é mortal, afirmando que ninguém envenenado pela Era Sombria jamais sobrevive. Ela promete criar um soro usando seus próprios fluidos corporais, mas Lucrécia avisa que isso vai causar uma dor imensa a Tinasha. Mesmo assim, mesmo depois do aviso, Tinasha insiste em fazer e pede ajuda das duas. Sem outra opção, Lucrécia concorda, e ambas auxiliam Tinasha no procedimento, enquanto Lucrécia inicia o processo mágico. Quando Oscar recupera a consciência, fica confuso com a visão embaçada. Lazar explica que ele ficou desacordado por um bom tempo e que todos estavam preocupados. De repente, Oscar sente uma dor aguda e percebe que parece estar esquecendo tudo. Lazar sugere que talvez tenha sido só um sonho e oferece comida, mas Oscar recusa, dizendo que só precisa de um pouco de leite fresco, digamos assim. Todo mundo sai meio contrariado, mas Oscar repara num cristal sobre a mesa, dado por Tinasha. Bem quando Norman passa por ali, Oscar pergunta o que aconteceu antes dele desmaiar. Norman hesita, e Oscar deixa passar. Mas Norman pergunta se ele já decidiu quem será sua futura rainha. Sem pensar duas vezes, o bobão apaixonado já sabe a resposta. Mais tarde, Oscar tenta chegar até o quarto de Tinasha, mas encontra uma parede bloqueando o caminho. Sua mão atravessa a parede e ele entra, ouvindo a voz de Lucrécia. Ela pergunta como ele conseguiu chegar até ali, já que sua memória foi alterada, e o lembra que ninguém deveria revelar a existência de Tinasha para ele. Oscar pergunta onde ela está, e Lucrécia o leva até Tinasha, sentada na cama. Ela explica que Oscar foi envenenado por causa dela, e ele pergunta se Tinasha está viva. Lucrécia confirma que sim. Chocado com a dor que ela suportou, Oscar se desculpa, reconhecendo seu próprio papel naquilo tudo. Além disso, o corpo de Tinasha carrega marcas vermelhas do veneno, e Oscar a abraça, tentando consolar seu coração ferido. Na manhã seguinte, Tinasha acorda e vê Lucrécia, surpresa por ter sobrevivido. Lucrécia manda ela sentar e cura o ferimento. Nesse instante, Oscar entra no escritório e repara em Tinasha ali. Ao vê-la, pergunta se está totalmente curada. Ela confirma que sim, então ele pede para ver a pele dela só para confirmar a recuperação. Tinasha comenta que não entende a cabeça dele, mas Oscar pergunta se ele é realmente importante para ela ou só um detentor de contrato qualquer. Tinasha afirma que ele é, sim, genuinamente importante, e Oscar solta uma risada de idiota apaixonado. Mais tarde, Tinasha conta para todo mundo que Oscar riu. Pomra pergunta se ela ajudaria qualquer outra pessoa em apuros, do jeito que ajudou Oscar, e Tinasha responde que depende das circunstâncias, admitindo que está mesmo emocionalmente ligada a ele. Nesse momento, alguém comenta sobre a atração física dela por Oscar, o que Tinasha nega, mas todo mundo já sabe que ela só quer pular em cima dele. Percebendo que realmente ama Oscar, Tinasha decide finalmente encarar seus sentimentos de frente. Enquanto isso, Oscar contempla o cristal, e quando Tinasha se aproxima, ela declara que percebeu que o ama de verdade. Depois de ouvir a opinião de todo mundo, Oscar chama Tinasha pra perto e ela o abraça, chorando. Ela expressa o alívio de tê-lo conhecido e Oscar responde que pra ele também foi maravilhoso. Alguns dias depois, Tinasha e Oscar estão deitados juntos na cama, ainda se recuperando do caos recente. Aos poucos, Tinasha se senta e tenta usar sua magia, mas o corpo luta pra responder. Observando aquilo, Oscar pergunta quando finalmente vão avançar pra a parte boa da relação, e Tinasha garante que está pronta pra se tornar sua noiva de verdade. No entanto, Oscar lembra que não a trouxe até ali só pra escondê-la do mundo. Mais tarde, enquanto Oscar trabalha, Tinasha fica ao lado dele enquanto ele explica que o festival de Ano Novo está se aproximando e os preparativos já correm por todo o reino. A conversa é interrompida quando ela chega, informando que algumas crianças do reino de Farsus foram até a Torre da Bruxa. Do lado de fora da torre, um grupo de crianças tenta entrar escondido, mas Tinasha aparece atrás delas, perguntando o que fazem ali. As crianças congelam na hora. Uma delas, Sai, explica que uma neve estranha vem caindo no reino deles, no lugar de chuva. Tinasha imediatamente se lembra de um fenômeno parecido no passado e percebe que se trata da mesma coisa. Ela pergunta por que vieram até tão longe só para relatar aquilo, e as crianças admitem que viajaram sem supervisão de adultos, sem imaginar os perigos. Então Tinasha decide levá-las de volta, criando um portal. Nervosos, os pequenos fracassados perguntam se ela é mesmo uma bruxa, e ela simplesmente responde: "Calem a matraca."
De volta pra dentro, Tinasha conta a Oscar que instalar vigilância ao redor da torre foi a decisão certa, já que permite detectar qualquer atividade mágica suspeita a qualquer momento. Oscar então pergunta por que ela sempre desvia do assunto casamento. Finalmente, Tinasha explica que o corpo de Oscar carrega uma quantidade anormal de poder mágico, o que poderia ser um problema se um dia tivessem um filho. Ela avisa que uma filha nasceria bruxa desde o berço, imediatamente perseguida, enquanto um filho homem talvez precisasse recorrer a espadas celestiais ou até se tornar um ser fora do comum. Ela suspeita que o pai de Oscar sabia disso e por isso lhe deu a espada celestial. Oscar fica chocado ao ouvir aquilo, mas Tinasha esclarece que acredita que o aviso veio da própria mãe dele ou de alguém próximo a ela. Oscar insiste que Tinasha não deveria temer o próprio poder. Ela então se apoia nele, lembrando que a magia deles já salvou incontáveis vidas. Mas é verdade também que já tirou muitas. Oscar responde que ele fez o mesmo. Ainda assim, o filho deles merece orientação, não rejeição antes mesmo de nascer. Logo, o festival de Ano Novo começa. Oscar chega a cavalo com seus companheiros, e Sai, o garoto que Tinasha salvou antes, a avista e tenta, meio sem jeito, evitá-la. No festival, Oscar e os outros bebem juntos, mas ele sente algo suspeito no ar. Na hora, Tinasha usa magia para rastrear a presença. Um guarda se aproxima, e Tinasha avisa que alguém os observava, mas já fugiu. Ela então sente outra presença, chamando o nome de Sai. Ele dá um passo à frente, hesitante, e se desculpa, dizendo que só estava curioso. As outras crianças também aparecem, e Tinasha manda que a acompanhem de volta ao reino de Farsos. No caminho, uma chuva forte começa a cair, mas Tinasha transforma as gotas em neve. Sai, orgulhoso, aponta que já tinha avisado sobre aquilo antes, e Oscar observa a neve caindo, finalmente entendendo o que os pequenos fracassados queriam dizer. Ao chegarem ao reino, Oscar se despede enquanto Tinasha, exausta, adormece, e ele a carrega para dentro. Enquanto isso, a cena muda para Leonora, uma bruxa poderosíssima. Um espião relata que a magia de Tinasha parece mais fraca do que o normal, e Leonora, com toda a calma, instrui que ele elimine a bruxa assim que tiver a chance. No dia seguinte, Oscar se prepara para o trabalho, e Tinasha lembra que ele precisa comparecer ao evento da Fundação Gondor. Ele reclama, mas acaba concordando, comentando que nem está preocupado com segurança, já que Tinasha vai acompanhá-lo. Planejam levar também Pomra e Sylvia, mas Tinasha insiste que consegue se vestir sozinha. Então Oscar só pede que ela avise a localização durante o evento, para que ele consiga encontrá-la com facilidade. No evento lotado, Tinasha fica parada num canto do salão até que um homem chamado Travis se aproxima. Um demônio de altíssimo escalão, praticamente realeza demoníaca, ele a convida para dançar e aproveitar a noite, mas ela recusa. Ele comenta que ela parece fraca e Tinasha responde que está apenas ferida. Avistando Oscar lá embaixo, Travis comenta que não entende por que Tinasha quer se casar com ele, acrescentando que, se Oscar fosse mulher, talvez até considerasse a ideia ele mesmo. Tinasha acha aquilo bem perturbador e pergunta por que Travis sequer está ali. Ele revela que é o Duque do Reino e, reparando em Oscar, comenta que ele parece vulnerável, fácil de machucar. Ainda assim, Tinasha o avisa, corajosa, que ele pode tentar, se quiser. Antes que a tensão suba de vez, R'lyeh, membro da família real de Gondor, chega e repreende Travis por estar sendo um assediador nojento. Ela se apresenta e reconhece Tinasha como a noiva de Oscar. Travis brinca dizendo que adoraria ver o futuro filho dos dois, deixando Tinasha desconfortável. Mas R'lyeh explica que filhos podem ser bons ou difíceis, mas os pais precisam cuidar deles de qualquer jeito. E logo se desculpa, percebendo que talvez tenha falado demais. Tinasha a acha estranha, mas Travis garante que R'lyeh não vai se ofender com nada. Mais tarde, Oscar relaxa na banheira enquanto Tinasha despeja água sobre ele. Ele explica que a princesa do reino de Yard foi sequestrada antes mesmo de sua chegada, e ninguém a encontrou desde então. Tinasha sugere usar magia de vigilância, mas Oscar prefere esperar, e, puxando-a para dentro d'água, comenta que a viu conversando com Travis. Tinasha então o avisa para tomar cuidado, já que Travis é um demônio de altíssimo nível, quase um rei demoníaco, e parecia particularmente interessado em Oscar. Naquela noite, Oscar ouve barulhos do lado de fora, demônios atacando o reino, e tenta enfrentá-los sozinho. Logo depois, Tinasha chega e os destrói sem o menor esforço. Oscar percebe que ela não está exatamente vestida de forma apropriada, mas antes que consiga dizer qualquer coisa, ela sente algo e sai correndo. Persegue uma garota suspeita, aprende com magia e exige explicações. A garota, porém, alega que só está seguindo ordens de um mestre cujo nome nem conhece. Bem quando Tinasha se prepara para agir, um homem aparece do nada, agarra a garota e desaparece no ar, deixando Tinasha confusa com o que acabou de acontecer. Pouco depois, Travis chega, explicando que aquele homem pretendia eliminar R'lyeh. Enquanto fala, ele repara nas curvas generosas de Tinasha e comenta sobre a roupa dela. Nesse instante, ela percebe o que está vestindo e entra em pânico, sabendo que Oscar vai ficar furioso.
No dia seguinte, Oscar recebe um relatório informando que o primeiro-ministro de Gondor foi eliminado, junto com diversas vítimas. Alguns funcionários suspeitam de Tinashe, e Oscar acaba a repreendendo por agir sozinha. Mas ela se desculpa, explicando que já sabe quem está por trás de tudo. Leonora, uma bruxa impossível de convocar ou rastrear. Oscar fica chocado ao ouvir isso. E Tinashe detalha que Leonora costuma interferir através de magia das sombras, e mantém laços próximos com o príncipe do reino de Iard, cuja princesa recentemente desapareceu. Ela também revela que Leonora já transformou um reino inteiro em âmbar. Percebendo que Leonora pode ter os dois, ou o próprio reino de Iard, como próximo alvo, Oscar e Tinashe se preparam para investigar, na esperança de que a princesa desaparecida guarde as respostas. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir